Agora, levanta e reconstrói. Talvez você tenha chorado durante esses dias que passaram, dessa metade do ano para trás. Talvez sua vida foi uma vida de choro, uma vida de lamentação, uma vida de tristeza, uma vida de luta. Mas hoje, aquele que tirou o pecado do mundo, aquele que morreu por você, ele vem lembrar você que ele fez uma substituição. Acabou o tempo do choro. Vou falar de novo para você, acabou o tempo do choro. Mais uma vez, acabou o tempo do choro. É algo profético para a tua vida. Acabou o tempo do choro. E agora, pastor? Agora levanta e reconstrói. Levanta e sacode a poeira. Levanta e avança. Levanta e faz. Levanta e cresce. Levanta e multiplica. Levanta e cresce. Acabou o tempo. Sabe, irmãos, hoje está iniciando uma nova estação na sua vida. Talvez você não entenda, mas a fé que Deus te deu, irmãos, não foi para que você fique em cima dos escombros do passado, do que deu errado. Deus não te deu fé para isso. Deus te deu fé para você reconstruir aquilo que foi destruído, para você reconstruir aquilo que parecia perdido. Sabe, se você ficar com os olhos na sua visão natural, você só vai ver derrota, destruição, falta. Deus não te deu fé para isso. Deus te deu fé para você construir aonde pessoas já desistiram. Sabe, Deus deu fé para você para isso. Aonde pessoas no mundo já perderam as esperanças. Sabe, você não perdeu a esperança. Deus está renovando ela nessa noite para você reconstruir. Aonde pessoas desistiram, falou assim, não dá mais. Você fala assim, vai dar em nome de Jesus. Isso aqui eu não posso mais. Você vai falar, eu posso em nome de Jesus. Isso aqui não dá para você ter. Você fala, eu tenho em nome de Jesus. Isso aqui não dá para você ser. Eu sou em nome de Jesus. É pela fé, diga pela fé. Pela fé, irmãos. A substituição. Cristo levou os nossos pecados. Nós merecíamos a cruz, merecíamos estar crucificado, mas Ele levou os nossos pecados. E aquilo que era dele, a graça de Deus, o favor de Deus, Ele nos deu. Nós não pagamos nada por isso. Ele nos deu. Para quê? O que você vai fazer com aquilo que Deus te deu? Diga reconstruir. Diga reconstruir. Diga reconstruir. Isso, flua. Tem algo profético para a tua vida nessa noite. Em teus
história, irmãos, de um grande homem de Deus chamado Neemias. A mídia pode colocar para mim lá, Neemias, capítulo de número 1, verso de número 3 e 4. Neemias estava passando por uma situação diante dos olhos dele de destruição, de derrota. Era o cenário que tinha. E ele relata: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Verso número 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe, irmãos, Neemias, depois do povo de Israel ter sido exilado, grande parte do povo foi levado, preso, cativo. Neemias se depara com uma situação dos muros destruídos, as portas queimadas, caos. Quando Neemias viu isso, Neemias fez o quê? Chorou. Sabe, irmãos, talvez seja isso que tenha acontecido com você durante esses dias, durante esse início de ano. Você tenha visto os muros derrubados, as portas queimadas. Talvez você tenha visto falta, desespero, miséria. Mas sabe, quando Neemias ele ouviu e ele viu essas coisas, ele não ficou inerte, ele chorou. Mas deixa eu falar uma coisa para você, ele não somente chorou. Volta lá, verso de número 4, isso aí. Verso de número 4. Olha o que aconteceu. Tendo ouvido essas palavras, ele sentou. Porque, irmãos, quando a gente ouve palavras de derrota, quando a gente vê tristeza, quando a gente vê coisas ruins acontecendo, miséria, irmãos, não dá vontade de você caminhar, não dá vontade de você andar rápido. Isso mexe conosco, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. Às vezes quando eu vejo pessoas que estão muito soberba, eu sempre, todos os anos ou de ano em ano, a gente sempre procura nos reunir para ir fazer visitas, ou lá no lar de idosos aqui de Surubim, ou nos hospitais. Isso ajuda a quebrar a soberba, o orgulho, de ver que nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. E ele estava vendo uma situação terrível. E ele ouviu, depois que ele ouviu, ele sentou e chorou. E ele lamentou por alguns dias. Sabe, talvez você tenha lamentado por alguns dias. Mas algo dentro dele, de Neemias, saltou. Depois disso ele fez o quê? Ele fala, e eu estive jejuando. Então, diante de uma situação, irmãos, às vezes Deus está falando com você no caos. Só que é tanto barulho, é tanta informação, é tanto notícia, é tanto rede social, é tanta parente, amigo, é tantas pessoas, irmãos, jornal, tanta coisa, que às vezes as pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus, entender o que Deus está pedindo, entender o que Deus quer. E aí ele foi jejuar. E o jejum é uma ferramenta poderosa. Sabe, às vezes é importante você parar e jejuar, seja de alimento, seja de redes sociais, seja de gastar tempo à toa, seja daquilo que você mais gosta. Talvez seja tempo de você jejuar um pouquinho da televisão, da novela, do jornal. Jejuar. Alimento. Pastor, eu não consigo ficar o dia inteiro sem comer. Fica 2 refeições, café da manhã, almoço. Ou começa com uma, depois aumenta para 2, depois aumenta para 3.
Por que isso, pastor? O jejum que você vai fazer, ele não vai mudar Deus. Eu não sei se você sabe, mas o nosso jejum, ele não muda Deus. Quando nós fazemos um jejum, nós é que mudamos. Nós ficamos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. E o que ele precisava? Ouvir a voz de Deus. Diante da desgraça, da miséria, diante do choro, da lamentação, irmãos, o que nós precisamos é ouvir a voz de Deus. E aí ele fez o quê? Estive jejuando e orando. Jejuando e orando. Combinação poderosa perante o Deus dos céus. Foi isso que ele fez. Ele não ficou parado, irmãos. Ele foi jejuar e ele foi orar. Diante das situações difíceis, vá jejuar e vá orar. Diante das adversidades, ao invés de ficar só chorando, não tem problema chorar por alguns dias. Nosso Senhor Jesus chorou. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você não deve ter uma vida chorando. Vai jejuar, vai orar. Por quê? Porque Deus quer falar com você. Nós vemos, irmãos, que quando ele foi jejuar e ele foi orar, na história de Neemias, ele recebeu uma visão. Ele foi chamado para reconstruir o muro. Sabe, diante da falta, quando você enxerga a falta, é porque Deus quer usar você para ser o supridor. Quando você enxerga o caos, é porque Deus quer usar você para trazer a estabilidade. Quando você enxerga aquilo que está faltando, é porque Deus quer usar você para transformar aquela situação. Sabe, as pessoas estavam só reclamando, só vivendo a miséria. Mas Neemias decidiu orar, decidiu jejuar, e ele teve a revelação de Deus do que era para ele fazer diante dessa situação. Não ficar parado, mas reconstruir os muros. Neemias transformou a dor em intercessão. Neemias transformou o choro em jejum. Neemias teve fé para reconstruir aquilo que todo mundo só via destruição, aquilo que todo mundo já estava certo que estava derrotado. Neemias, ele recebeu do Senhor fé para mudar aquela situação. Sabe, é uma grande oportunidade diante das adversidades, você transformar a sua dor em intercessão, em oração. É uma grande oportunidade você transformar a sua intercessão em fé para a construção. O que você faz diante das adversidades? Você senta e chora? Ele também fez. Mas até quando você vai ficar sentado e chorando? Nessa noite Deus te chama para você se levantar. Nessa noite Deus está te chamando para você ficar de pé. Nessa noite Deus está convocando você para você reconstruir aquilo que foi destruído. Talvez você dê uma brecha através de um pecado, aconteceu alguma coisa e o diabo, demônios, ou sei lá, entrou na tua vida e em alguma situação, em alguma área, e destruiu aquela área da tua vida. E nessa noite Deus está trazendo para você uma reflexão para que você levante e reconstrua essa área. Obrigado. A chave de Neemias, e talvez seja uma chave para você nessa noite. Você chorou, não chorou? Agora é a hora de levantar com fé e reconstruir. Escreve isso, irmãos. É importante você anotar isso para a sua vida. Eu chorei até hoje. Chegou o dia, ou chegou a noite, e você vai contar isso como testemunho. Chegou uma noite
que a partir daquela noite, eu decidi, através da palavra de Deus, a reconstruir. Reconstrução, diga reconstrução. Diga reconstrução. Diga reconstrução. Agora, irmãos, tudo começa com fé. Lá em Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1. Vamos ler lá. Está escrito assim, ora: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Neemias, ele fez o quê? Ele, diante da destruição, ele se encheu de fé. Diga de fé. Diga, ele se encheu de fé. Diga de fé. Sabe, irmãos, antes de Neemias colocar o tijolo da construção do muro, ele colocou o cimento da fé no fundamento. Antes de começar, irmãos, essa reconstrução que você vai começar nessa noite, você precisa pegar a fé e colocar essa fé como fundamento. Porque fé é a certeza. Que certeza? De que você vai reconstruir. Fé é a certeza do quê? De que você vai refazer. Fé é a certeza do quê? De que você vai dar certo. Fé é a certeza do quê, pastor? De que agora vai. Fé é a certeza. Antes de reconstruir, irmãos, os muros, você precisa colocar a fé envolvida nisso. Você precisa envolver a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Deus existe e que Ele é galardoador, presenteador ou recompensador daqueles que o buscam. Sabe, Deus já tem o tijolo preparado para você. É só você, pela fé, diga pela fé, diga pela fé, diga pela fé, chamar a existência. Envolve fé nisso, irmão. E eu quero, para a gente fechar aqui, 3 áreas que a gente precisa restabelecer algumas coisas, restaurar através da fé. Lá em 1 Reis, capítulo de número 18, verso de número 30, o profeta de Deus, ele traz um ensinamento sobre restauração. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Ei, vem para perto. Para quê? Por quê? E todo o povo chegou a ele. E Elias fez o quê? Restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Está reparando, irmãos, que os homens e mulheres de Deus, irmãos, eles são restauradores de ruínas, restauradores de problemas, restauradores de coisas que deram errado. Ei, talvez a tua vida deu errado até hoje, mas deixa eu falar uma coisa para você: chegou a hora de restaurar. Talvez alguma área da tua vida, irmãos, e essa área nós vemos na área da igreja, a área do altar. E eu quero que você escute bem isso: sem altar não tem fogo, e sem fé não tem altar. Repete comigo, diga assim: sem altar não tem fogo. Diga: e sem fé não tem altar. E tem alguns altares, irmãos, que talvez você precisa reconstruir. Altares que talvez se quebraram no meio do caminho. Que altar é esse, pastor? Reconstrua o altar da adoração que foi quebrado. Talvez seja um altar que esteja quebrado na tua vida, seja o altar da adoração. Talvez o diabo colocou para você colocar a reclamação, e essa reclamação, ela destruiu o altar da adoração na sua vida. Reconstrua nessa noite o altar da adoração. É tempo de você reconstruir esse altar, aonde você adora o Senhor por quem Ele é, não porque Ele pode fazer algo por você. Reconstrua o altar da adoração. Outro altar que talvez esteja quebrado na sua vida seja o altar da oração. Talvez você deixou de orar, ou orava mais e agora está orando menos. É um altar que precisa ser reconstruído. Que altar? O altar da oração. Você acordava de madrugada, você orava. Você vinha para a igreja, você orava. E talvez esfriou alguma coisa dentro de você. O que aconteceu? O altar está quebrado. E sem altar o fogo não desce. E sem fé não tem altar.
Precisa reconstruir o altar da oração. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Reconstrua nessa noite o altar da oração. Tem um outro altar que é importante você reconstruir, que é o altar da palavra. Talvez você amava ler as escrituras, amava ler livros, amava ler a palavra, amava ouvir a palavra do Senhor. E isso foi se perdendo ao longo dos dias. Começou a tornar a palavra comum. Porque você talvez já ouviu, talvez já conhece, e a palavra começou a ficar comum para você. E começou a ler menos. Talvez nem está lendo mais. Talvez não está mais ouvindo a palavra de Deus. Que altar é esse? É o altar da palavra que está quebrado. Precisa reconstruir. Porque sem altar não tem fogo. E sem fé não tem altar. Tem um outro altar que é importante, que nós falamos dele, que é o altar do jejum. Talvez o seu altar nem foi construído ainda. Talvez você nunca fez isso na sua vida. Jejuou para poder ouvir melhor a voz de Deus, matar a sua carne, o desejo da sua carne, para você poder ouvir melhor a voz do Senhor, entender os planos e propósitos dele para a sua vida. O que é isso, pastor? Talvez você já fez isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Pare de viver do passado. Tem gente, irmãos, que vive do passado porque eu jejuava, porque eu orava, porque eu ouvia a palavra, eu pregava a palavra, porque eu era uma bênção, porque, irmãos, Deus não te chamou para viver de saudosismo. Fé é para hoje. Ei, hoje é um dia novo. Você precisa fazer isso hoje. Você precisa reconstruir o altar da adoração hoje. Você precisa reconstruir o altar da oração hoje. Você precisa reconstruir o altar da palavra hoje. Você precisa reconstruir o altar do jejum hoje. E amanhã, pastor? Novamente. Não é porque você era uma bênção que você continua sendo uma bênção hoje. Cuidado com isso. Às vezes tem altar quebrado e por isso que não tem fogo. Não tem animação. Sabe, você já viu pessoas assim, eu não tenho mais animação de ir para a igreja. O altar está quebrado. Porque algum desses altares estão quebrados. Algum desses altares. Ou pode ser o altar da comunhão. Perdeu a comunhão com os irmãos, com as pessoas. Perdeu a comunhão com o Senhor. Reconstrói o altar. Porque, irmãos, às vezes a gente fica colocando a culpa no outro, mas o altar é nosso. Eu estou falando do seu altar pessoal. Eu não estou falando do altar do... Mas pastor, as pessoas fizeram isso comigo. Ei, o altar é seu. É o seu altar que eu estou falando. Reconstrói o altar. Elias, ele chamou o povo. Ei, talvez nessa noite você esteja ouvindo a voz do pastor Fabiano chamando você. Ei, igreja, Verbo da Vida Surubim, vem aqui perto. Vem para perto. Porque você só vai conseguir ouvir a voz se você estiver perto. Se você estiver muito longe, você não consegue ouvir. Aí Elias chama para perto. Vem para perto. E Elias reconstrói. E deixa eu falar uma coisa para você. Aonde tem altar, tem sacrifício. E aonde tem sacrifício, tem fogo. Sabe, Deus recebe. Deus recebe não somente a tua oferta, irmãos, mas Ele quer receber você como sacrifício. Você como altar vivo. Que a tua vida seja um altar. Que pessoas possam olhar, irmãos. Irmãos, eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de altares restaurados. Hoje é uma noite de restauração. Ei, acabou o tempo de você chorar porque lia a palavra e não lê mais. Vai ser restaurado o altar da palavra. Acabou o tempo de você chorar e falar assim, como eu adorava. Ei, como eu adorava antes, eu queria voltar na adoração. Ei, esse altar vai ser construído hoje. O altar da adoração na sua vida. Talvez você fale assim, pastor, mas eu orava tão bem, eu gostava tanto de orar. Deixa eu falar uma coisa para você. Reconstrói o altar. Decida reconstruir o altar da oração hoje. Talvez você tinha amor pela palavra. Talvez você tinha amor em pregar a palavra. Talvez você tinha amor em falar da palavra. E esse amor foi esfriando. Ei, o altar estava quebrado, mas vai ser reconstruído hoje.
Diga é hoje. Olha para quem está do teu lado, fala assim, é hoje. Não, fala para ele, é hoje. Começa, irmãos, restaurando esses altares. Por quê? Porque quando você chegar na sua casa, e é o segundo ponto que eu quero falar, você vai começar a restaurar as coisas na tua casa. Tem restauração nessa noite para casa. Provérbios capítulo de número 24, verso de número 3. Vamos ler. Olha o que está escrito. Com sabedoria se constrói a casa. Com sabedoria se constrói a casa. E com entendimento ela se firma. Com sabedoria se constrói a casa. E com entendimento ela se firma. Com fé, a tua casa vai resistir toda a tempestade. É pela fé. Quem constrói a sua casa, irmãos, na rocha, na palavra, pela fé, a Bíblia fala sobre dois tipos de pessoas. O tolo, o insensato, que construiu a sua casa na areia. Veio o vento, veio para todo mundo. Vem o vento para todo mundo, vem as águas, vem as correntezas, para todo mundo vem as dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus falando, eu venci. E aí você fica onde? Em Jesus. E quem vence? Quem está na palavra, firme, alicerçado na rocha. É tão bom, irmãos, para quem está construindo, quando está fazendo a fundação e ouve lá do pedreiro, do mestre de obra, deu na pedra. Está fazendo a fundação, aí fala assim, ei, deu na pedra. Isso quer dizer o quê? A casa vai ficar firme. Mas para isso, você precisa reconstruir algumas coisas. Vamos pegar o exemplo de Noé. Lá em Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 7. Ele disse assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, diga revelação. Um homem e uma mulher de Deus que anda em fé, que tem esses altares da adoração, da palavra, da oração, do jejum, eles ativos, ele tem revelação do que vai acontecer. E ele consegue se precaver disso, para não passar pelo problema. Olha o que aconteceu com Noé. Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, porque tem gente que a gente fala, rapaz, se prepara porque vai acontecer isso, mas não tem temor a Deus, porque os altares não estão reconstruídos. Mas quando esses altares da sua vida espiritual, eles estão reconstruídos, você tem temor a Deus. E quando você tem temor a Deus, você faz o quê? Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Noé falou, conversa rapaz, Deus falou que vai acontecer um dilúvio, ninguém não sabe nem o que é isso. Mas, eu não sei os outros, mas eu vou cuidar da minha casa. Eu vou proteger minha casa. Eu vou preservar a minha casa. Eu tenho temor ao que Deus fala. Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos, ele fez isso pela fé. A casa dele. E como eu faço, pastor, para eu reconstruir as coisas na minha casa? Como eu faço para edificar a minha casa? Uma das coisas, irmãos, é que você vai precisar de fé para perdoar. Reconstrua o altar do perdão em casa. Talvez está quebrado. E talvez seja por isso que algumas coisas não estão dando certo na tua vida. Porque precisa restaurar o altar do perdão em casa. Restaura esse altar, perdoa. Mas pastor, o senhor não sabe que o altar é seu, é o seu altar que eu estou falando. Se o outro não perdoa, é um problema do outro, mas o seu precisa estar restaurado, perdoa. Outro altar, talvez que você precisa restaurar, é o altar dos relacionamentos quebrados. O altar da comunhão em casa. Seja com o cônjuge, seja com filhos, seja com os pais. O altar da comunhão em casa. Não abra mão disso. Se esse altar está quebrado, hoje é a noite de você consertar o altar.
Hoje é noite de parar de chorar em família, ou parar de chorar pela família, ou parar de chorar porque não tem uma família unida, e você ser a união, através do altar da comunhão. Como eu faço isso? Por que você não experimenta fazer culto na sua casa? Experimenta. Pelo menos aí uma vez no mês, faz um culto, reúne a tua família, faz um culto na tua casa. Restabelece isso na tua casa. Já experimentou em orar junto? Chama a pessoa da tua casa, as pessoas da tua casa, e ora junto. Eu e a minha esposa, graças a Deus, irmãos, nós temos o privilégio de ter as nossas refeições, quase todas as refeições nós estamos juntos, à mesa. E nós sempre estamos orando junto, sempre estamos concordando uns com os outros. Isso traz o quê? Comunhão. Restaura isso na tua casa. Restaura essa oração com as pessoas da sua casa. Pastor, eu tenho vergonha. Pois é. Vergonha talvez você vai ter quando o diabo expor você fora da tua casa, por conta que você teve vergonha de orar em casa. Em vez de você ter tempo para consertar em casa, aí por conta que você não consertou, o teu erro vai para fora, aí todo mundo vê. Aí é vergonha. Vergonha de orar? Não. Vergonha do meu marido, da minha esposa, vergonha da pessoa, do cônjuge, do filho. Não, irmão, você não nasceu para isso. Não tenha vergonha. Restaura o altar da oração na tua casa. Quando tudo parecer ao contrário, irmãos, começa a declarar na sua casa que vai dar certo. Quando tudo parecer que não vai dar, você fala assim, vai dar. Quando tudo mostrar para você que está destruído, você fala assim, vai ser reconstruído. Quando tudo falar que não tem, você fala assim, vai ter em nome de Jesus. Quando tudo falar que não pode, você fala assim, pode em nome de Jesus. Pela fé. Restaura a tua casa. E por último, nós queremos que você restaure também teu serviço, teu trabalho, teu emprego, tua empresa. Porque tem gente, irmãos, que está bem em casa, está bem na igreja, mas está péssimo no trabalho. Restaurou na igreja, restaurou em casa, mas ainda não conseguiu restaurar no trabalho. Precisa restaurar algumas coisas lá também. Neemias, capítulo de número 2, verso de número 18. Neemias, ele não ficou lá chorando, churumingando somente, mas ele chorou, sentou, chorou, e depois ele foi jejuar, ele foi orar, recebeu a revelação de Deus, e no capítulo de número 2, verso de número 18, olha o que aconteceu. E declarei com a boa mão do meu Deus, e como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara, e então disseram, disponhamo-nos, edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para boa obra. Sabe o que ele disse? Vamos nos levantar e vamos construir. Vamos nos levantar e vamos reconstruir aquilo que está destruído. Vamos ficar de pé, vamos nos levantar. Não adianta ficar chorando. A gente tem que ficar de pé, a gente tem que se levantar. E ele começou a contar, irmãos, porque ele foi, e ele contou para o rei, e o rei deu favor, graça, aquilo que ele pediu, ele foi concedido, o pedido dele foi concedido pelo rei, e ele começou a contar para as pessoas, olha, o rei, ele me favoreceu, vamos nos levantar, vamos edificar, e se esforçaram, as suas mãos para o bem. Sabe, está na hora de você arregaçar as mangas. Arregaça as mangas nessa noite. Deixa eu quebrar o protocolo aqui para você. Acredito que essa noite chegou a hora de você arregaçar as mangas lá no teu trabalho. Chegou a hora de você arregaçar as mangas lá na tua empresa. Chegou a hora de você falar, declarar que você tem o favor do rei, que você tem o favor de Deus, que você não está só, que tem alguém maior do que você te favorecendo. Arregaçar as mangas, irmãos. Ei,
o ano talvez não foi bom até agora, mas deixa eu falar uma coisa para você: a partir de agora vai ser diferente. Lá na tua empresa, lá no teu trabalho, talvez estava tudo fechado, as portas estavam fechadas, os clientes não estavam vindo, mas deixa eu falar uma coisa para você: ei, a chave virou, ei, mudou, ei, a estação mudou, ei, a porta se abriu, ei, arregaça as mangas, se põe de pé. Estava quebrado, agora não está mais. Ei, talvez você estava quebrado nas finanças, mas a partir de agora não está mais. Como, pastor? Diga: pela fé. Começa no fundamento da fé. Porque se você não tiver quebrado dentro, irmãos, você não vai ter quebrado do lado de fora. Porque, irmãos, muitas pessoas estavam quebradas até hoje, antes do culto, quebrados por dentro, altares quebrados. E aí por isso que estava quebrado do lado de fora. Mas a partir de hoje, os altares estão reconstruídos dentro. O altar da disposição, o altar do já deu certo, o altar do eu posso, o altar do eu consigo, eu faço, o altar do deixa comigo, eu resolvo. Mas pastor, eu vou falar isso. Você vai falar isso, porque Neemias fez isso, falou assim, ó, matou no peito, falou: deixa comigo, eu resolvo, vamos lá. O rei está ao meu favor, Deus está me favorecendo, deixa comigo, vamos lá. Não tenha medo, irmãos, Deus está procurando pessoas para falar: deixa comigo. Olha para quem está do teu lado, fala assim: a partir de hoje, é só deixar comigo. Não, vira para ele e fala assim: deixa comigo. Irmãos, não se constrói, irmãos, um novo ciclo na sua vida se você ficar com os olhos naquilo que está quebrado no passado. Você não vai conseguir construir nada novo se você continuar olhando para o passado. Ei, o que passou, passou. O que passou, passou. Até 17 horas para trás passou. De hoje, passou. 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 Você só constrói as coisas, irmãos, olhando para cima. Pela fé, diga: é pela fé. Diga: é pela fé. E fé, irmãos, é como Neemias. Fé não é esperar, fé é agir. Fé não é ficar só falando, fé é fazendo junto. Falando e fazendo, declarando e se levantando. Isso é fé. Eclesiastes, capítulo de número 11, verso de número 4. Olha o que a palavra diz. Salomão, já na sua idade madura, ele escreve isso: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Nunca vai colher. Chegou um tempo de você começar a plantar. Vou falar de novo para você. Chegou um tempo de você começar a plantar. Comece plantando sementes, palavras. Comece plantando a sua fé. Comece plantando coisas na vida das pessoas. Chegou uma hora de você começar a plantar. Por quê? Porque está vindo uma grande colheita para você. A reconstrução da sua vida. Porque Neemias, irmãos, ele não se levantou, ficou de pé, chamou o povo e o muro ficou pronto. Ele começou a plantar. Como? Declarando. Como? Agindo. Como? Pegando tijolo por tijolo. Planta tijolo por tijolo. Ei, planta tijolo por tijolo. Se você ficar só olhando, irmão, você nunca vai plantar. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer? Irmãos, você não nasceu para ser será. Você é. Você é. Você é. Diga: eu sou. Diga: eu sou. Diga: eu sou. Comece a tirar os planos da gaveta. Ei, comece a tirar os planos da gaveta. Ei, comece a tirar os planos, está lá na gaveta. Foi colocado lá, isso aqui é para o ano que vem. Quem disse que é para o ano que vem? Ei, quem disse que é para o ano que vem? Comece a tirar os projetos
mesmo que você não tenha todos os recursos, porque Neemias não tinha todos os recursos na hora. Os recursos foram chegando conforme Neemias foi caminhando. Ei, os recursos foram chegando conforme Neemias foi caminhando. Conforme Neemias foi construindo, o recurso foi surgindo, o recurso vai chegando. Mas teve que fazer, irmãos. Teve que tirar do papel. Comece a dar passos de fé estratégicos em oração. Por isso que é importante, lembra lá atrás, a oração, o jejum, para você estar sensível, para ouvir a voz do Senhor. Vem para cá o louvor, nós vamos terminar já, vamos ceiar. Mas eu quero trazer para vocês algumas chaves proféticas aqui. Umas coisas que está anotado e eu queria compartilhar com você. Uma das coisas, irmãos, que você, talvez você está aqui na igreja pela primeira vez, ou está vindo e está aprendendo sobre fé. Uma das coisas é que fé não nega os escombros. Fé não nega a destruição. Fé não nega o monte. Fé não nega o problema. Fé não nega a doença. A fé não nega essas coisas. Elas são reais. Até porque se não fosse real, você não precisava de fé para poder sair disso. A fé não nega isso. Fé não nega a destruição. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você vai precisar de fé para sair dela. Você já percebeu que para ter algo destruído na sua vida, você não precisa de fé. Mas para sair e reconstruir, você precisa. Fé não nega. Em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, existe um monte, mas ele diz, se alguém disser, declarar, ergue-te, e não duvidar no seu coração, ou seja, o altar da fé está intacto. Não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que você está falando, assim será com ele. Porque tudo que pedires em oração, crede que recebeste. Aonde tem altar de fé, irmãos, tem o sacrifício da ação, Deus derrama fogo. O fogo vem e o resultado aparece. Então, irmãos, você não precisa negar que não tem problema. O que você precisa é concordar com a palavra. Fale aquilo que você quer que aconteça com o problema. Ei, problema, sai e não volta mais. Ei, te lança fora da minha vida. Ei, doença, sai e não volta mais. Ei, miséria, sai e não volta mais. Ei, destruição, sai e não volta mais, em nome de Jesus. Segunda coisa que eu quero que você pegue como chave nessa noite é que essa fé, irmãos, ela vai transformar a tua vida em algo novo. Pessoas chegam aqui, irmãos, muitas vezes quebradas em alguma área da vida, algum altar, mas elas são reconstruídas. Por quê? Eu estava falando hoje de manhã. O ambiente determina o que vive e o que morre. Como assim, pastor? Se você vai plantar milho, vai plantar feijão, mas está um ambiente seco, árido, não tem água, a terra não está arada, vai dar milho e feijão, você só jogou por cima, vai dar? Não dá não. Por quê? O ambiente está determinando, vai morrer, a semente vai morrer, não vai germinar, não tem água, o ambiente é calor, está determinado, porque o ambiente, ele determina o que vive e o que morre. Sabe quando pessoas entram neste lugar, irmãos? Esse ambiente determina o que vive e o que morre na tua vida. Como assim, pastor? Talvez pessoas, você chegou aqui com incredulidade, e quando você chega aqui com incredulidade, a incredulidade morre na tua vida, porque aqui é um ambiente de fé. Aqui tem um ambiente de fé, de milagres, de transformação. Talvez você chegou aqui com enfermidade, com uma doença, e aqui, irmãos, é determinado que a doença morre. Por quê? Porque aqui é um lugar de cura, aqui é um lugar de saúde divina. Talvez você chegou aqui com um casamento destruído. Ei! Essa destruição no casamento aqui morre. Por quê? Porque aqui é um lugar de comunhão. Aqui é um lugar onde pessoas são ensinadas a ter comunhão em casa.
Talvez você chegou aqui e você não gostava de oração. Ei, esse altar destruído da falta de oração é destruído neste lugar. Ele morre. Por quê? Porque aqui tem uma igreja que ora. Talvez você chegou aqui, irmãos, quebrado financeiramente. E quando você entrou aqui, uma coisa eu falo para você: a miséria e a pobreza morreu na tua vida. Por quê? Porque aqui tem um ambiente próspero, um ambiente de prosperidade. Então, irmãos, o ambiente determina o que vive e o que morre. Por isso, irmãos, que eu falo que às vezes algumas pessoas vêm para a igreja, ela visita a igreja e ela vem cheia de incredulidade. E ela quer continuar na incredulidade. Ela chega na igreja, ouve falar de fé e ela fala: não quero isso para mim não. Eu quero viver na minha incredulidade. Aí não aguenta. Porque o ambiente determina, irmãos. Tem pessoas que vêm com desonra para este lugar. Mas quando chega aqui, a desonra morre. Por quê? Porque este lugar é um lugar de honra. É um lugar de pessoas de honra. É um lugar de homens e mulheres de honra. Às vezes as pessoas vêm com fofoca de fora. E quando chega aqui a fofoca, morre. Por quê? Porque aqui é um lugar de comunhão. Você não é um sobrevivente da destruição. Pega isso. Você não é o coitadinho. Você não é o sobrevivente da destruição. Nessa noite, Deus está chamando você para ser o arquiteto daquilo que vai ser construído novo na tua vida. E é com você mesmo. Você que vai construir isso. E é interessante que o arquiteto, irmãos, ele faz um plano. Ele começa a desenhar. Como vai ser? Ei, como é que vai ser? Como é que você está desenhando o seu ano de 2025? Como é que você está desenhando o final do seu ano? Como é que você está desenhando a tua vida? Aquilo que estava destruído, como é que você está desenhando a reconstrução disso? Você é o responsável por isso. Romanos capítulo de número 4, verso de número 18. Um homem chamado Abraão. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Ei, se Deus falou para você, vai ser assim o teu ano de 2025, deixa eu falar uma coisa para você: creia contra tudo e contra todos. Creia no que Deus falou para você. O teu ano de 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. Fica de pé. Vamos ficar de pé.